Olá, sou a professora Tuine Daros e nós estamos aqui, eu e o professor Rafael Corman, já vou chamar ele, para a gente discutir, dialogar com vocês sobre como nós podemos utilizar os dados, né, as evidências de aprendizagem para promover um processo aí de melhorias contínuas no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. E o professor Rafael Corman tem uma ampla experiência nesse assunto e é muito importante a gente discutir isso. A gente quer que os nossos alunos aprendam e hoje na educação a gente não pode ficar aí na base do achismo, né? Nós temos que nos pautar em evidências de aprendizagem clara para poder, de fato, promover essas melhorias. Então, vou chamar o professor Rafael aqui com a gente, só um minutinho. Já está entrando aqui, já convidei ele. Convidado. Vamos ver se já entra aqui com a gente. Aê! Já está conosco, tudo bem? Ó, Rafael chegando aqui conosco. Rafael, estava dizendo aqui que nós preparamos essa live justamente para dialogar sobre um assunto que é razoavelmente novo, embora muita gente já utilize há muito tempo, mas não é tão disseminado, que é o uso, né, dos dados, das evidências de aprendizagem para a tomada de decisão, para a promoção de um trabalho de fato pensado em melhorias contínuas, mas de forma colaborativa na educação. E a gente sabe que você tem uma ampla experiência, você está na educação básica, e eu acho que é muito legal a gente conversar com as pessoas sobre isso, não é verdade? Queria que você começasse aí se apresentando, contando um pouquinho de você para a gente começar. Maravilha. Só me diz uma coisa, tu tá me vendo? Tá me vendo? Eu estou. Pessoal, vocês estão vendo, Rafael? Eu te vejo. Rafael, Tá. Vocês veem o Rafael? Tá tudo certo? Eu não tô me vendo. Eu não tô me vendo, Ué? então eu não sei se eu tô aparecendo ou não, mas... Você está aparecendo. Tá bom, só deixa eu botar um fonezinho aqui. Carolina aqui, Cavalcante, autora do livro Metodologias Inovativas, está aqui com a gente. O professor Legal. João Marcos, lá do Ceará, está aqui com a gente. Ele disse que estão te vendo, Rafael. Já disseram que você era lindo e tudo aqui no chat. Então, já pode se apresentar aqui com a gente. Talvez não seja eu, então, mas vamos lá. Muito bom, muito bom. Legal, então tá. Vou acreditar que eu tô me vendo aqui e vou começar a falar. Então, Tuine, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar contigo, né? A gente se conheceu há 5 anos, acho, né? Lá em Foz do Iguaçu, e a gente vem trilhando esse caminho aí da educação, cada um numa perspectiva diferente, né? Você mais na educação superior, eu mais na educação básica. E esse assunto que a gente vai conversar hoje, né, do DataWise, e até para começar a dizer que não tem uma definição melhor, assim, pensando na tradução do livro, né? Não tem uma definição melhor para esse termo. Sim. E a gente vai entender depois por que a gente não aportuguesou para, por exemplo, sábio de dados, ou dados sábios, ou alguma coisa assim, que seria uma tradução literal. É porque é o nome do programa, né? Então, sim, é o nome do programa lá que foi desenvolvido na Escola de Educação de Harvard. E ele é um nome que é bem característico, assim, então ele acabou, a gente acabou permanecendo, mas um subtítulo a gente começar a falar não de dados, né, com essa palavra, porque quando a gente fala quando a gente fala dados, a primeira coisa que as pessoas imaginam é que a gente vai falar só de números, de gráficos, né, e de tabelas. É verdade. Mas não é, né? A gente está falando de evidências de aprendizagem. E um pouquinho mais além disso, né? A gente vai falar como é que isso nos ajuda a melhorar o ensino e a aprendizagem, né? Não só para bonito, né? Digamos assim. Não é só para mostrar num relatório e dizer que coleta dados e transformar isso numa linda planilha de Excel. Que é analítico, né? Enfim, Data Analytics, Big Data, não tem nada a ver com isso, né?
A ideia é realmente transformar a sala de aula. Mas até chegar lá, existe um longo caminho. Eu vou fazer um ponto nova linha, né? E talvez eu vou ter que voltar para antes desse parágrafo, né? Para contar um pouquinho de como é que eu cheguei até aí, né? E também o que isso tem a ver de fato com transformar a sala de aula. Tudo começa, na verdade, não comigo, né? Mas lá pelo início da década de 80 do século passado, quando começam os primeiros movimentos de accountability, né, de prestação de contas nos Estados Unidos, né, por uma pressão de como medir os resultados, né, das avaliações, porque tinha digamos assim, um desempenho que não estava muito bom e o pessoal queria realmente ser muito duro, né, em medir esses resultados. E aí todo mundo teve que se adaptar a isso, e aí começaram a ser criados esses softwares para contabilizar os resultados das avaliações e etc. Né? O Brasil acabou indo mais ou menos pelo mesmo caminho, e aí a gente tem aí todo esse advento dos vestibulares e um tempo depois do Enem, né? De medição dessas provas e etc. E se chegou num momento, né, que talvez seja o que a gente está vivendo agora, de que esses dados e esses relatórios, esses rankings todos, eles são usados muito mais por uma pressão sobre as escolas, ou sobre os professores, ou sobre os alunos, né, de melhores resultados, do que efetivamente usados para melhorar a aprendizagem, que deveria ser o verdadeiro sentido. Né? Então, lá pelo ano de 2000, do início dos anos 2000, né, começaram a se fazer algumas investigações lá em Boston, né, pela Universidade de Harvard, e se chegou, né, no desenvolvimento desse programa DataWise, em que o pessoal lá se deu conta justamente, né, que as escolas tinham esses softwares, né, tinham essa pressão para poder analisar resultados, mas ninguém sabia muito bem o que fazer com isso. Né? Eram sempre pilhas e pilhas de dados e relatórios que ficavam na mesa do diretor ou dos coordenadores, que eram usados mais como uma cobrança, sempre para um nível abaixo. Né? A mantenedora cobra da direção, a direção cobra da coordenação, a coordenação cobra do professor, o professor cobra do aluno, o aluno conta para o pai, que reclama da mantenedora, ninguém volta de novo. E o ciclo vicioso se completa e ninguém faz nada. Né? Então, a ideia é quebrar esse ciclo vicioso, mudando um pouco o roteiro dessa história. Né? A gente tem um dado muito amplo. Como é que a gente chega desse dado amplo e a gente chega na sala de aula para mudar a aprendizagem? Né? E aí, esse programa DataWise, ele nada mais né? Na verdade, não é um programa por si só, não é algo que a gente adota como se fosse algo paralelo ao que acontece na escola, né? Mas é um processo de melhoria que eu acredito que ele deve ser intrínseco ao que se faz dentro da sala de aula, né? Para que seja incorporado às práticas, para que exista de fato uma cultura de investigação e de trabalho com dados dentro da escola, né? Exato. E dados é tudo que a gente pode entender pelos nossos 5 sentidos. Essa é a melhor definição que eu encontrei, né? Que é o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente toma nota, sejam números, sejam relatórios escritos, sejam observações de sala de aula, sejam tudo que a gente puder coletar de evidências e que depois a gente vai poder analisar para ver e tirar uma conclusão. E é interessante você falar isso, porque às vezes eu assim me assusto um pouco, né? Eu sempre trabalhei em cargos de gestão, sempre fui docente, mas sempre em algum momento da vida, como é muito comum na vida de muitos professores, você é docente, às vezes na educação superior, de dia como coordenação, né? Depois eu assumi coordenação de cursos de pedagogia, de licenciaturas. E aí o que a gente começa a perceber aqui, né? Que
não como apontar um culpado, mas na verdade um gap. Quando a gente tem, por exemplo, disciplinas na área de estatística, por exemplo, dentro da formação de pedagogos ou de licenciados, geralmente se trabalha com esse público essa disciplina, não mostrando essa aplicabilidade que é importante, que é isso que você está falando, de como usar essas evidências para gerar dados concretos para tomadas de decisão, mas é uma estatística muito nada aplicada, o que faz também ter esse gap, esse distanciamento. E aí vem esses projetos e essa discussão como a nossa de hoje, para mostrar, né, para esses professores que são gestores da sala de aula e para os próprios gestores, sejam da educação básica ou da educação superior, que usar essas evidências para perceber e registrar, né, o que está acontecendo, para pensar a partir daquilo em processos de melhoria, é fundamental para ter avanço em qualquer processo, né? E na educação não é diferente. E eu queria começar, Rafael, lendo uma coisa sua aqui. O pessoal me permite, está aqui no livro, né? Depois a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui. O Rafael, ele foi nosso tradutor técnico, teve uma experiência, uma imersão em Harvard Graduate School, fez lá, mas ele já tinha isso na vivência dele, coordenador do Colégio Israelita. Se eu tiver equivocado, depois você me corrige aqui, mas ele disse uma coisa que eu super me identifiquei. Ele diz assim, ó, eu era a pessoa, ele é engenheiro, né? Eu era a pessoa que elaborava as melhores planilhas, tentando mostrar aos professores como usá-las, enquanto eles me diziam que não tinha tempo para aquilo, pois estavam com a razão, mais preocupados com as suas aulas. Eu me perguntava por que eles não conseguiam ver conexão entre dados e aprendizagem do aluno. Será que tinham medo dos dados mostrados no gráficos? Será que não estavam acostumados a ler gráficos e preferiam simplesmente não olhar para eles, que tem esse gap que eu mencionei? E aí ele coloca assim, o Rafael coloca assim, no entanto, mesmo com essas suposições, né, pudessem ser verdadeiras, descobri que na maioria dos casos, o motivo pelo qual os professores não trabalhavam com as minhas planilhas eram porque as minhas planilhas, né, eram as minhas planilhas e afinal não o nosso trabalho. Então, às vezes nós como coordenadores fazemos um trabalho muito isolado de separar dados para essa equipe docente quando isso deveria ser colaborativo. Ó, o Fábio Mendes entrou aqui também. Tudo bem? Seu parceiro, né, Rafael? Parceria. E como que você fala sobre essa experiência que eu achei fantástica, eu também me identifiquei, e como foi esse processo de mudança dentro da sua experiência e também um pouco dessa sua pesquisa e essa sua imersão? Legal. Viajei no tempo agora quando você falou aí das planilhas lá, porque era um assunto que me desrespeitava, né? Eu gostava muito, eu ainda gosto, de fazer essas planilhas, essas análises, né? Mas é um trabalho que fica muito ensimismado, né? É um trabalho que eu fazia e eu dava importância, né? Dava importância para aquilo e queria levar para os professores, mas aquilo, primeiro, não era algo significativo para os professores, porque eles não tinham protagonizado aquelas planilhas ali. Era como se fosse um trabalho a mais, né? Eu fazia aquilo ali, ó, usa isso aí para... Né, olha aqui essa análise maravilhosa que eu fiz, usa aí no teu trabalho, mas só um pouquinho, mais horas, mais tempo que eu vou ter que dar de trabalho para usar isso aqui? Não, né? Muito obrigado, eu já tenho que terminar de corrigir prova, já tenho que fazer outras coisas, né? E eu ficava frustrado, mas como é que não vê a importância de trabalhar com isso? E aí eu fui me dar conta, né, de que isso precisava estar intrínseco né, dentro do trabalho. Como tu falou, eu comecei na engenharia, depois eu fiz um mestrado em educação e engenharia na Federal aqui do Rio Grande do Sul, que eu fiz um estudo sobre a reforma do currículo, né, já pensando lá em 2013 na questão das metodologias ativas, né, para engenharia e tal. Foi. Uhum. E foi assim que a gente acabou se conectando. Eu te conheci por conta dessa... Exato, exatamente. Isso aí. E aí tá, mas agora eu vou para educação, né? Chega, né? Vamos lá.
E aí eu comecei a... Eu contrário, ó, eu agora estou nas engenharias. Só na educação. Vamos lá. A vida é assim. Muito bom. E aí eu saí né, digamos, não saí, né, mas eu de fato fiz uma entrada dentro do doutorado da educação ali da PUC. E eu estava um pouco, assim, ainda sem um norte muito grande do que eu ia fazer como um trabalho de investigação. Eu comecei a fazer alguns cursos online em Harvard, porque, enfim, né, já que é online, a gente está vivendo isso agora. Né? Pô, se eu vou fazer um curso online, vou fazer onde eu quero, em qualquer lugar do mundo. Né? Eu vou fazer lá. Então, tem tantos cursos gratuitos que dá para fazer. Eu vou fazer lá, se é um curso que eu acho que é o melhor, enfim. Achei. E eu achei esse curso aí do DataWise, e eu achei ele sensacional. Parecia que a professora estava falando comigo. Né? Sabe aquela que, I want you, assim, né? Era tudo, né? Eles ensinavam como que os professores poderiam trabalhar de maneira colaborativa com os dados, mas era sempre tudo isso que eu sempre quis, né? Era sempre tudo isso que eu sempre imaginei que deveria ser, e tem um curso para isso? Não pode ser, né? Então eu vou ter que fazer. E eu fiquei louco, né? Fiquei fascinado, e aí eu resolvi mandar um e-mail, né? Para a professora logo depois que eu terminei de fazer o curso. E aí iniciei uma conversa com ela, e depois eu acabei indo para lá fazer um curso presencial, e dessa maneira é que ela me aceitou para eu fazer o meu doutorado de sanduíche. Aí eu passei uma temporada de 8 meses numa imersão nessa metodologia, lá com todos os professores que trabalham com isso. Fui coach de 2 escolas lá nos Estados Unidos, no treinamento dessa metodologia. Eu sou certificado agora nessa metodologia. Eu sou o único latino-americano certificado nessa metodologia hoje, mas já tem algumas outras pessoas em alguns outros países aqui da América do Sul que estão também agora buscando certificação, no Chile e na Colômbia. A gente está... Eu tô ajudando com os colegas lá de Harvard agora a fazer a implementação dessa metodologia em Santiago, nas escolas públicas de Santiago do Chile. Então é algo que está começando a ganhar uma proporção bem legal, né? Legal aí, isso, Rafael. Fala. Não, eu só comentei aqui que é bem o que eu... Você vai começar a falar um pouquinho da sua experiência, e tem super a ver com a pergunta que a Kátia colocou aqui pra gente, que ela colocou assim, ó: pode nos dar um exemplo do uso da metodologia para sensibilizar os professores na adoção do método? E é legal, né, Rafael, Sim. que o método, ele tem os 8 passos, e a gente vai falar um pouquinho desse método, então a gente vai dar todo exemplo concreto para vocês ainda durante a nossa conversa aí. Tá bom, Kátia? Isso mesmo. Pode continuar. Isso mesmo. Não, então, assim, aí eu adquiri a experiência, né, de ter esse trabalho mesmo no chão, né, do dia a dia, de auxiliar os professores, e, né, lá nos Estados Unidos. Agora eu estou desenvolvendo ele aqui no Colégio Israelita, né, depois de ter tido essa experiência lá e com as escolas do Chile. Então, aos poucos, vou ganhando um pouco mais de vivência, né, para poder ter esses exemplos concretos que a Kátia falou, né? Exato. Eu acho que até agora seria bem oportuno da gente começar a falar um pouco mais, né, do que significa isso. Eu não sei se tu tem alguma outra... Não, era isso mesmo. É legal a gente contar porque, né, que a gente fez essa live. O Rafael tem essa certificação, tem essa experiência. Mas embora ele fez toda uma imersão e adquiriu toda uma expertise para desenvolver isso em qualquer local, é importante a gente mostrar que esse material, né, o livro da DataWise, que foi publicado aqui, o Rafael fez essa tradução técnica e toda uma revisão, né, dessa obra, publicada pela editora Penso, circulação nacional. Ele mostra um processo, né? Ele fala dos passos que a gente precisa seguir, que é o preparar, o investigar e o agir. Então, são 3 principais áreas. Então, eu preparo todo esse meu corpo docente, porque se eu chegar ali, né, como a gente brinca aqui no Paraná, chegar na voadora, né, dando chute, assim, não vai... O professor, ele não vai nem se sentir acolhido. Então, primeiro a gente precisa preparar.
O segundo é o passo da investigação, então, que é de fato mergulhar nesses dados e, portanto, a partir disso, tomar decisões. Então, entra na questão do agir. E aí, dentro dessa obra, eles colocam, desses 3 pilares, né, 8 principais passos que a gente vai colocar aqui. A Lucila, que está aqui conosco, ela é uma gestora muito importante lá de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Está vendo que a nossa audiência, a gente conhece gente de todo o Brasil, né, Rafael? E ela sabe dessa importância, que como uma gestora, ela tem um trabalho muito relevante na cidade, sabe de que se a gente não tem esses passos, a gente sai tomando decisões a esmo, aleatoriamente. E ela coloca aqui, né, estudar e mudar através do estudo. Essa pandemia vem para nos mostrar isso, temos que sair da zona de conforto. De fato, né, eu acho que é um momento que mostra para a gente a importância de sair. E os dados, as evidências vão gerar isso. O primeiro ponto, Rafael, que a gente tem nesse preparar, investigar e agir, é organizar-se para o trabalho colaborativo, que é como eu falei, não é chegar aqui, né, na voadora e vamos fazer, ou só mostrar as planilhas e fazer com que as pessoas se sensibilizem, vai fazer esse convencimento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse passo 1, né, como a gente conversou um pouquinho antes, a gente sabe que a gente ficaria horas falando sobre isso, mas de modo sintetizado. Sou professor, sou gestor, quero começar a trabalhar isso. Como que eu começo organizando esse trabalho colaborativo? Muito bem. Acho que uma das coisas mais importantes assim, que tem para iniciar esse trabalho é ter a motivação certa para fazer ele, né? O que seria essa motivação certa? É o nosso why, né? O nosso porquê, de porquê que a gente faz isso, faz esse trabalho. O meu why, né? O meu porquê, né? Isso é lá do quem nunca viu, né? Aquela live do Simon Sinek, né? Comece com o porquê, o círculo dourado, né? Do propósito. O propósito disso é trabalhar com dados para quê? Para melhorar o ensino e a aprendizagem. Não é para subir no ranking, não é para qualquer outro motivo individual, mas é para isso, é pela vontade de conseguir ter um impacto na sala de aula, né? E o primeiro passo, esse que você falou, de organizar-se para o trabalho colaborativo, ele é a base de todos os outros passos que vêm a seguir, né? Dentro do livro a gente vai descobrir que existem 8 tarefas-chave que a gente precisa cumprir, e cada um dos passos tem algumas tarefas-chave que nos ajudam a entender como se fosse um checklist, se a gente está conseguindo cumprir esses passos e conseguir avançar, né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer uma espécie de, primeiro, de olhar para dentro da própria escola para ver se a gente tem esses elementos iniciais aí. A primeira coisa, né, uma dessas tarefas-chave, justamente, é adotar um processo de melhoria, né? Por que a gente adota um processo de melhoria? Porque ele é um mapa. Ele é uma forma da gente conseguir avançar de uma maneira ordenada e não, às vezes, a gente vai de uma maneira intuitiva de fazer, não, eu acho que é isso, eu acho que é como se fosse um planejamento. Várias escolas já provaram que usar um mapa, que já esse mapa funciona, então essa é uma das questões, né? Outra dessas tarefas é ter um time, estruturar um time forte, né? Um time destinado para trabalhar com isso. Não adianta falar sobre dados só naquela reunião inicial do ano em que a gente apresenta os dados do Enem, xinga aquelas áreas do conhecimento que não tiveram bom resultado e diz assim, agora se virem, né? Agora se virem para ver os resultados e ano que vem eu quero ver se vai mudar, né? E aí a gente precisa colocar pessoas que trabalhem em conjunto olhando para esses dados e possam ter aí uma outra tarefa-chave, tempo para fazer esse trabalho colaborativo. Se diz que um mínimo é uma vez a cada 15 dias, no mínimo de 1 hora, para essas pessoas se reunirem, para olhar para esses dados, discutir esses dados e fazer alguma coisa com isso. Menos que isso,
não tem engajamento, as pessoas não conseguem trabalhar de uma forma organizada e não conseguem avançar, tá? Uhum. Então, para a gente sintetizar... Fala. Não, pode concluir. Eu vou passar rapidinho e depois a gente retoma de novo esses 8. Isso. Aí, né? A gente já falou da questão a questão de adotar um processo, né? De ter tempo para o trabalho colaborativo. Sensibilizar as pessoas, ter o tempo... De ter uma estrutura de times, né? Estrutura de times ainda é ter isso organizado, né? Não precisa ser só... o melhor não é ter um time só de professores, né? É ter um coordenador junto com esses professores, ou alguém que talvez não seja nem docente, mas que seja de uma área de apoio, TI ou TE, né? De tecnologia da informação ou de tecnologia educacional, para dar esse suporte com planilhas, por exemplo, né? Formar o chamado... o data team, né? A equipe de dados da escola que vai lidar com isso, né? Uma outra coisa que muita gente negligencia é fazer com que esse time se conheça, né? Não adianta só se conhecer de ter esse amigo no Facebook, né? Ou no Instagram, né? No caso, né? Mas de saber quais são os estilos de trabalho das pessoas, né? Essa pessoa, ela como é que ela é? Ela é uma pessoa que mais é de tomada de decisão? É alguém que gosta de ouvir as vozes de todo mundo? É alguém detalhista? Não, é alguém que gosta de ter a visão do todo, conhecer os estilos de trabalho das pessoas e fazer um time multidisciplinar para que ele seja o mais diverso possível, né? Além disso, também estabelecer normas, que é algo chave, normas para o trabalho colaborativo, esse é um dos pilares, né? As normas do DataWise são uma espécie de acordos em que as pessoas elas fazem para que elas possam trabalhar bem juntas. Respeitar o tempo de trabalho, né? Seguir a pauta estabelecida para análise. Porque, né, Rafael, o problema quando a gente... Porque assim, a coisa do dado começa a tornar evidente os resultados. E a gente sabe que às vezes os resultados do trabalho docente nem sempre, né? Nem sempre ele é positivo. Ou às vezes um professor tem um destaque em alguma coisa e o outro não. Então, se a gente não cuida com essa organização do trabalho colaborativo, essa reunião, esse momento, esse data team, ele se torna uma prestação de contas e quase que assim, aquele medo, né? Igual criança antigamente no ensino tradicional era o dia do ditado, né? Então, esse é um problema sério se a gente não organiza. Então, para a gente poder fazer aí uma ideia geral desse ponto, me ajuda a retomar os pontos do primeiro item. Eu tenho que criar um time, multidisciplinar seria o ideal, natural que nem todos têm, então um professor talvez ele não tenha isso. Os dados vão ser os resultados das avaliações, os relatórios, se o aluno está presencialmente na aula, se eu não tenho então, indicadores que a gente vai eleger. Então, para esse primeiro trabalho, estruturar como que vai ser isso. Se vai ser reunião semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal. Então, dar clareza e ciência que isso está sendo feito, que não tem essa política e a estruturação desse trabalho, correto? Sim, e aí, dentro dessa questão dos indicadores que tu disse, né, as duas últimas tarefas-chave do passo 1 é criar um inventário de dados e um inventário de iniciativas educativas. O que é isso? O inventário de dados seria o que eu coleto de dados na minha escola? Né? Quais são os tipos de indicadores que eu tenho? Existem 3 básicos, né? São as avaliações externas, as avaliações internas, as avaliações externas, Enem, o TOEFL, SAT, ou qualquer outra avaliação externa que se faça, né, de alfabetização, né, SAEB, etc. As avaliações internas... ENAD, no caso do ensino superior, muito bem. Né? As avaliações internas, que são as provas que a escola faz. Né? E as outras informações, né, que a gente chama de outras informações, que são todos os outros tipos de indicadores que se coleta. Né? Até indicadores demográficos, socioeconômicos, né, dos alunos. Questão e aí, de Rafael, habilidades do nesse século ponto, XXI, por exemplo.
Isso, e nesse ponto é bom deixar claro que no mundaréu de possibilidades, esse grupo, ele deve fazer escolhas. Então, dentro do nosso inventário, o que vai compor o nosso inventário? Ele não precisa inicialmente sair verificando tudo e compilando tudo. De repente, ele quer começar a comparar os dados internos com externos. Básico. Beleza. Ok. De repente ele quer começar só com aqueles dados ali, as notas dos alunos, frequência, nível de satisfação, comparado a bimestres de agora. Então, isso é uma escolha do grupo, né, pedagógico, daquela escola, porque no caso... a gente vai querer medir tudo. Quando você começa a se apaixonar por isso, você quer medir tudo, não é? E aí vai responder essa pergunta do Daniel aqui, o Daniel que é do Rio de Janeiro, e é engenheiro como você, tá vendo como a gente conhece as pessoas aqui, né? E ele diz o seguinte: como tratar os indicadores de medição com dados sem que pareça tratar pessoas como números? Porque exatamente esse inventário, essas outras possibilidades, é que vai fazer com que a gente não trate as pessoas como número, correto? Exato. Não, essa pergunta é muito boa, eu diria que ela é clássica, né, dentro da educação. Né, eu sempre, quando eu era engenheiro, vamos lá, né, eu ainda sou, mas quando eu estava na engenharia, né, e eu entrava no mundo da escola, na escola me achavam duro demais, porque eu era engenheiro, queria usar os números. E aí quando eu ia para engenharia me achavam mole demais, né, porque eu queria passar no lado da pessoa, eu nunca conseguia ter, né, uma satisfação. Mas enfim, né, Mas é que a gente tem que entender, né, que, sobre essa questão, que no final das contas, aquele número, ele representa algo que vem de uma avaliação que uma pessoa fez. Sim. Né? E ela não é o que a pessoa fez. Ela é consequência do que a pessoa fez. Né? E ela é uma amostra muito pequena de uma avaliação. Então, um dos princípios também da questão dessa medição, que a gente vê um pouquinho mais no passo 2, mas depois eu volto para fechar o passo 1, né, é que quando o passo 2 é a gente fazer um letramento sobre avaliação. Por quê? Né? Porque muitas vezes a gente não está habituado a esse mundo de como olhar para esses dados. Né? Então, questões como os princípios de uso responsável dos dados, né? Que é o que é um dado válido, o que é a confiabilidade desses números, o que é um erro de medição, o que é uma inflação do score, como eu comparo dados, né? O que é uma comparação que é válida, o que é uma comparação que não é válida, que não é confiável. Isso tem que fazer parte do nosso linguajar. E não é nenhum problema dizer eu não sei. Né? É bom que a gente se nivele e que a gente... agora a gente está falando a mesma língua. É quase que criar um idioma próprio para depois, quando a gente começar a falar sobre isso, fique ok para todo mundo. E não é algo que a gente vai aprender do nada. Né? Toma tempo. Sim. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão da avaliação, assim... de que a gente vai analisar essas avaliações, quando a gente faz uma avaliação externa, por exemplo, como o Enem, e os alunos, eles erram questões de trigonometria na prova de matemática, não quer dizer que o aluno não sabe trigonometria. Quer dizer que ele não sabe responder aquela questão de trigonometria da prova. Mas ele pode saber um monte de trigonometria, mas naquela prova ele errou aquela questão. Então a prova, ela não diz o que o aluno sabe, ela aponta o que o aluno errou naquele momento. Se eu quiser ter uma análise mais profunda do que o aluno sabe, eu vou ter que talvez fazer uma entrevista com ele. Né? Mas e o que eu ganho, o que eu perco em cada caso? Uma avaliação externa, ela tem um grande espectro opaco sobre o que eu sei dos alunos. Eu sei de um monte de alunos muito pouco. Se eu faço uma entrevista, ou se eu faço uma prova oral, ou se eu faço uma prova só para aquele aluno ali, né, pode ser até escrita, eu posso saber com profundidade, mas sobre um aluno só. Então a arte é conseguir mensurar tanto fazer as avaliações externas quanto as avaliações internas de um modo em que eu também não chegue à exaustão dos alunos e dos professores, gerando tantos instrumentos que eu não vá nunca analisar.
só estou fazendo um monte de prova, mas eu não consigo. Ok, agora eu vou usar essas evidências para eu entender um pouco melhor. E aí, essa pergunta vai ser respondida melhor quando a gente chegar lá no passo 4 e 5. Quando a gente entender verdadeiramente qual é o impacto que isso vai ter na aprendizagem do aluno. E aí, eu não vou poder dizer que eu estou tratando os alunos ou tudo isso como números, porque eu realmente vou estar mudando a forma como ele vai estar aprendendo na sala de aula. Daí a gente para aqui e volta para o passo 1 para a gente fechar e talvez a gente pode fazer uma grande passada geral pelo processo para talvez as pessoas entenderem na prática o que significa isso. Tá? Eu vou tentar usar um exemplo. Eu vou tentar usar um exemplo prático aqui, que vai ilustrar um pouco melhor como é que isso seria aplicado. Tá? Então eu vou usar matemática, que para mim é um pouco mais fácil, né, de exemplificar, mas poderia ser usado com história, geografia, biologia, física, qual for a matéria. Tá? Então, por exemplo, depois que a gente estrutura esse trabalho colaborativo, e faltou falar de fazer um mapa das iniciativas educativas, o que é isso? É que tipo de formações eu estou fazendo na minha escola. Né? Eu fazer um mapa disso. Muitas vezes a gente faz formação para metodologias ativas, formação para não sei o quê, formação... Mas, na verdade, o problema da escola é a alfabetização. E eu estou gastando toda a minha energia e a escola não tem a noção como um todo de para onde está... né? Exatamente. Então, isso que é importante. Então a gente organizou. Por isso que tem que organizar o trabalho colaborativo, para tomar essas decisões desse inventário de dados, definir os times, definir como é que vai ser, estruturou, aí você vai começar o mergulho. Vai começar a trabalhar nesses dados a partir desse inventário definido. Não é uma coisa estática. Pode ser que durante o processo você eleja outro tipo de inventário, elimine alguma coisa, compõe outro, isso é natural, porque quando você começa a construir esse letramento e avaliação, que é o segundo passo, né? E aí vai precisar, talvez, de pessoas mais especializadas, talvez não, ali o grupo mesmo consegue construir isso e vai entendendo e começa... Eu já passei por esse processo, então... não sou nem uma especialista em números, mas a gente entende, é óbvio, a gente consegue compreender as evidências daquilo, então não precisem ficar preocupados com isso, se esse processo for acontecer, né? É natural que as pessoas perguntem, compila, como é que gerou o dado, como é que não gerou, mas não bate, quando vai bater, então o que é, vai lá, aprofunda, isso é muito natural, por isso esse letramento nesse processo de avaliação, e aí a gente entra no passo 3, né, que você falou, 3 e 4, que é criar esse panorama de dados e mergulhar nos dados dos estudantes, que é a partir daquele cenário que aquilo vai indicando, então eu vou tendo esse panorama, que é poder mostrar e evidenciar isso, né? E aí, mergulhando, que é o que você falou, vai aprofundando e já vai respondendo a pergunta do Daniel, que não vai tratando as pessoas como número, você vai vendo no micro aquilo que o macro talvez apontou, correto? Isso mesmo. Então, vamos lá. No passo 1, qual é a conclusão do passo 1? Passo 1 é montar essas estruturas para o trabalho, né? Deixar tudo bem informado. Times, processos, tempos de trabalho, né? As pessoas, né, entendendo a importância disso. Fechou? Fechou. Passo 2, fazer esse letramento na avaliação. Todo mundo entender, né? Por exemplo, não só como criar essa linguagem comum dos dados, mas entender, por exemplo, que se no ensino médio a prova mais importante é o Enem, fazer as pessoas conhecerem a prova. Né? Se no ensino superior é o ENAD, será que os professores conhecem o ENAD? Já fizeram o ENAD? Sabem como é que a prova é feita? Quanto tempo dura? Que tipo de questão cobra? O que foi cobrado nas últimas provas? Né? Se os alunos vão fazer essa prova depois e os professores não conhecem ela, já cria uma espécie de limite aí de como é que o professor vai poder estruturar esse trabalho. Né? E então, aí sai daquela coisa do eu acho que a educação precisa ter menos eu acho e se basear mais em evidências, em fatos, o que a gente vê com menos intensidade, né, dentro dos processos aí educativos. Lá nos Estados Unidos, né,
os professores que se submetem a fazer essas provas externas aí do SAT e outras, eles, né, as pesquisas mostram lá que eles têm muito mais propriedade depois para poder trabalhar essas questões com os alunos em sala de aula. Né? Porque eles sabem o que eles estão falando, né? É quase que uma elementaridade, assim, né? Mas é isso. Então, o que acontece no passo 2? Qual é o resultado do passo 2? Criar um conforto para falar sobre dados. E esse passo 1 e 2 forma essa primeira fase, que é a fase de preparação. Quando a gente entra no... Exato. De preparar, tá? Aí a gente vai para a fase... nos passos 3, 4 e 5, é a fase de investigação. O que acontece nesses passos? Né? No passo 3, a gente fala que é criar um panorama de dados. O que é o panorama de dados? Ao invés da gente pegar pilhas e pilhas de dados e relatórios e planilhas e jogar numa mesa para todo mundo começar a catar qual é o primeiro papel ou qual é a primeira planilha que a gente vai usar, um grupo de pessoas, geralmente coordenação ou direção ou essa equipe de dados, alguns professores estratégicos, né? Prepara uns 4 panoramas de dados, que a gente chama, um panorama de dados mais ou menos, que seria umas 4 visões, né, de possíveis comparações de dados que quer trabalhar. A primeira coisa é escolher uma área de enfoque. Né? Como tu falou, né, Twinny, antes, não dá para querer trabalhar, né, o que a gente vai melhorar? Tudo. Não, só um pouquinho, né? Não tem braço, não sabe nem para onde vai. Então escolhe uma área, né? Normalmente a escola acaba escolhendo uma área que tá com problema na escola, ou que tem um histórico, né, de baixos resultados, ou que acredita que aquilo ali tá complicado. As arquicompetências da matemática... começar pela dor, né? O ideal Exato. É que você comece pelaquela dor maior. Se você é uma escola pública e está tendo muita evasão, então vamos usar os dados disso. Se você é uma escola, sei lá, que quer promover o avanço, os alunos estão indo muito mal nos processos de avaliação dos resultados, você começa por aquilo. Então, olha para a sua dor e torne a dor o seu principal problema. E depois, se é natural, você atingindo um maior número de outras coisas, né? Por isso que é um processo de melhoria contínua. Exatamente. Então, a gente cria esse panorama de dados e aí a gente coloca esse panorama de dados, nota que, né, tem um processo inicial de determinação, digamos assim, dessa área, né? Digamos que esse grupo vai escolher a área de matemática, tá? Então ele escolheu essa área de matemática. Gente, ó, a gente vai trabalhar em matemática. Já focou, já funilou, né? E aí agora a gente vai tentar achar, que é a conclusão do passo 3, a nossa pergunta prioritária. E que vai ser uma pergunta que vai nos instigar, que a gente consiga, depois dessa pergunta, ter dados para continuar explorando, mas ela vai ser ainda meio ampla, né? Que vai ter uma curiosidade para a gente ir, mas não vai ser limitada demais. Então, por exemplo, a gente vai olhar os dados dos últimos 4 anos do Enem, vai comparar, por exemplo, como que foi o desempenho dos nossos alunos dentro dos assuntos de matemática, aritmética, razões e proporções, trigonometria, geometria espacial, e vai comparar esses dados e vai notar, por exemplo, que a área ali por esses gráficos vai notar que um dos piores desempenhos ali nos últimos anos tem sido de razões e proporções, por exemplo, tá? E que razões e proporções, e isso é verdade, são 10 questões de 45 da prova do Enem. Puxa vida, né? Os alunos não estão conseguindo desempenhar bem nessa área. Isso é feito como? Isso é feito numa reunião entre todos os professores, e eles usam um protocolo, e protocolo quer dizer uma dinâmica, né? Não é uma regra rígida, mas lá nos Estados Unidos eles chamam tudo de protocolo, assim, essas dinâmicazinhas que a gente faz para gerar discussões, né? E aí já estou respondendo a pergunta do Fábio ali, né? Que como é que a gente faz esse engajamento, né, entre os professores para eles perceberem que eles são parte dessa solução e não só ficam recebendo coisas, né? Eles estão engajados nessa... Né? Eles estão engajados nessa discussão e quem gera a pergunta prioritária são os professores. Porque são eles depois que vão precisar resolver, entre aspas, isso dentro da sala de aula. Né? Então, eles vão chegar vão elaborar uma pergunta tipo...
por que os estudantes, quais as estratégias que os estudantes utilizam para resolver questões de razões e proporções na escola. Nota que é uma pergunta extremamente ampla, mas é uma pergunta que é feita porque a gente olhou aqueles dados e notou que existe um problema ali. Mas eu não sei exatamente qual é, tá? Aí, passo 3 fechou. Agora eu vou avançar para o passo 4. Qual é o passo 4? O passo 4 é eu conseguir mergulhar nos dados dos estudantes. E que dados são esses? São os trabalhos de aula. São o que eles fazem na escola. Como é que eu vou saber quais são as estratégias que os estudantes usam para fazer trabalhos de razões e proporções se eu não olho o que eles fazem na sala de aula? Não tem como saber. Não tem nada a ver, né? A premissa, é basilar, né? É mandatório. Exato. E aí começa a surgir uma questão de cuidado. E aí a gente tem que se remeter lá para aquelas normas lá do início, que é a gente ter uma postura investigativa. É uma das normas do DataWise. O que ter uma postura investigativa? É eu sempre questionar ao invés de acusar. Né? Esses alunos não prestam atenção. Esses alunos não querem nada com nada. Né? Esses alunos não prestam atenção, assim só ficam com a câmera desligada. Isso vem lá do Fundamental 1 já, é um problema que eles trazem lá de baixo, não tem o que fazer. Bom, né, se o professor não tem o que fazer com o aluno, realmente está na profissão errada. Né? Então, assim, sempre tem o que fazer o trabalho. É evidente que sempre vai ter algum tipo de defasagem, mas sempre também tem o que trabalhar. O problema é que, historicamente, sempre se trabalha sozinho. E essa é a diferença do trabalho do DataWise. A gente está fazendo isso de forma colaborativa. Né? Tem um grupo de professores que está discutindo aquele problema, não para acusar aquele professor que está dando aula de que ele não está ensinando razões e proporções direito, mas porque a gente quer entender por que os alunos não estão conseguindo aprender aquilo. E se a gente conseguir resolver essa questão, assim, né? todo mundo vai sair ganhando. Se o aluno aprende porque ele está tendo um bom ensino e o professor vai estar ensinando bem, e a comunidade vai ficar satisfeita porque o colégio está fazendo o seu papel. Muito bem. E tá né? tudo certo. Então, e aquilo tá que é certo. obrigação nossa, né? Exato, ensinar o conhecimento. Então, ponto, né? Exatamente. Muito então, legal. Assim, e aí, tá. Não, fala. É que eu tô olhando pro tempo. Eu também. A gente tem aqui 11 minutos. E aí, pra ver se eu consigo passar pelos passos. E aí a gente vai pro agir, mergulhou e vai pro agir, né? Ou seja, ainda não. Falou. Ainda não? Ainda não, porque a gente não chegou no passo 5, que é o mais polêmico. O examinar. Né? O passo 5 é o coração do processo, tá? Mas o que acontece, tá? No passo 4, a gente está mergulhando nos dados e a gente vai conseguir descobrir o que nesse passo 4? A gente vai conseguir descobrir o que a gente chama de problema centrado no aprendiz. Que é o que os alunos não estão conseguindo fazer bem quando a gente olha os trabalhos que eles estão fazendo na escola. E a gente usa sempre uma sentença, né, uma frase, que é os alunos conseguem fazer bem isso, mas não conseguem fazer bem isso. Por quê? Porque a gente sabe que os alunos conseguem fazer bem coisas. Senão a gente vai ficar acusando eles que eles não sabem nada. Não é verdade. Eles conseguem fazer tal coisa, por exemplo, eles conseguem extrair dados do problema. O que eles não conseguem é conseguir fazer o desenvolvimento algébrico. Eles não conseguem fazer as contas. Eles conseguem tirar os dados do problema, mas eles estão errando, por exemplo, as operações básicas. Então, tu nota como a gente foi afunilando lá da área de enfoque, que era matemática, depois a gente pegou e descobriu a pergunta prioritária, que tinha estratégias de razões e proporções, e agora a gente descobriu, olhando para os trabalhos dos alunos, pega ali uma amostra de 10 a 15 trabalhos, olha o desenvolvimento do trabalho, né? Olha o que os alunos estão fazendo. E aí nota que a maioria está apontando para que eles consigam fazer bem alguma coisa, mas não conseguem fazer bem outra. A gente cria esse problema centrado no aprendiz. E aí vem o passo 5, que é examinar o ensino. Porque essa tradução, né, no inglês é examine instruction, que poderia ser traduzido como observar o ensino, né? Ou observar a instrução.
né? Mas a minha opção foi, porque eu gosto dessa palavra de examinar no sentido médico até, né? De fazer, de minuciosamente diagnosticar, de entender exato. o porquê, de buscar a causa raiz, né? Exatamente, né? E aí, eu acho que a palavra em inglês é até mais feliz que a de português, que é instruction, que é a instrução, é o que o professor está dizendo. Porque uma das coisas mais importantes e é uma das coisas mais, talvez, chocantes, apesar de não ser, é uma verdade que emana disso que eu vou falar agora, que é o ensino causa aprendizagem, né? Como assim? Não, é exatamente isso. O que o professor ensina tem consequência no que o aluno aprende. É dali que vem, não vem de fora, não vem da família, não vem de outro lugar. É isso que está no nosso poder, né, de modificar. Né? Então, sabe aquelas perguntas que os alunos fazem? É lápis ou é caneta? Professor, eu tenho que sublinhar ou eu preciso transcrever? Professor, eu posso te entregar em PDF ou em Word? Sabe? Aquelas perguntas são porque talvez, claro, às vezes o aluno não prestou atenção ou ele tem dificuldade de ler, mas quanto mais clara é a instrução, melhor vai ser o desempenho do aluno depois quando tem que fazer a atividade. Então, tem que a gente tem única instrução, né? A gente fala os comandos de atividade. A gente tem dado muitas dicas, assim, de você... Agora, no ensino remoto, isso se intensifica, fica mais evidente, porque você tem que garantir que as pessoas entendam o que você está pedindo. E parte dos problemas que a gente tem é por conta da falta de compreensão dos comandos. Os comandos não são claros o suficientes, e aí gera todo o processo que a gente sabe, né? Exatamente. E aí a gente chega no que a gente chama de problema de prática. Né? O que é o problema de prática? É a conclusão do passo 5. Apesar, os professores, assim como a gente viu que os alunos estão fazendo bem, mas talvez não estão conseguindo fazer, a gente vai usar o examinar o ensino para observar exatamente uma aula do professor daquele tópico que a gente acha que os alunos não estão conseguindo aprender bem, que é sobre razões e proporções. E aí a gente vai ver qual é a estratégia de ensino que o professor está usando. E aí vai observar exatamente esse ponto. E aí tem uma coisa muito legal, que é a matriz de objetividade e especificidade, que é as observações que a gente vai fazer desse ensino, elas precisam ser objetivas e específicas, e não subjetivas e julgamentais. Né? Não é, a aula não está boa, o professor não está... O professor não está explicando. Eu me encantei muito com Como esse assim? processo. Não existe porque às vezes isso, o professor né? tende ele se culpabiliza ou não é para buscar uma resposta nesse aspecto, né? Você não é competente para isso. É porque tem perfis, às vezes não funciona para um grupo, funciona para outro. Então por isso que o professor tem que ter um portfólio de possibilidades para ele poder atuar. Mas às vezes eu sei um monte de coisa e eu uso aquilo que eu acho sensacional, dou uma baita aula ativa, só que aquilo não gerou, e aí o examinar tem muito a ver com isso, né? De eu observar como esse professor está fazendo para ver por que está gerando esse delay, esse gap no estudante, ou no grupo de estudantes, ou na porcentagem X daquela turma, para depois eu tomar uma decisão da modificação dessa estratégia ou não, e é por isso que eu tenho que ter esse portfólio vasto. Exatamente. Então a gente está... Nesse passo, né, antes da gente sair observando, a gente normalmente faz um exercício que é aprender a ver. A gente tem que aprender a ver como? Sem julgar. Sem julgar. Observar sem julgar é um mantra desse passo, né? Porque a gente tem que ver exatamente aquilo que é fato, e não o que a gente acha que a gente está vendo, ou o que a gente imagina que deveria acontecer. Não, a gente tem que observar fatos. Né? E é muito difícil isso porque a gente tem muita vontade de colocar o nosso julgamento naquilo que a gente está enxergando. E quando a gente consegue sair fora desse modelo mental, a gente consegue exatamente ajudar o processo da melhor maneira possível. Porque a gente vai atacar o detalhe, a gente vai atacar aquele processo que precisa ser melhorado, não a pessoa. Né? É o oposto. E a mágica de tudo, né? Não existe mágica, né? Mas o bonito de tudo é que a gente vai chegar nesse passo 5. Se a gente tiver feito um bom trabalho nos primeiros passos, de criar um grupo que entende o propósito,
e trabalha junto, no passo 5, os professores não vão ter problemas em dizer pode observar a minha aula, não tem problema. Porque eu sei que é para observar o processo, isso, não para me observar. Né? Então, tá muito a gente claro isso, né? A gente acaba criando uma vontade desse grupo, depois de gerar uma confiança de que a gente quer fazer isso porque a gente quer melhorar o nosso ensino-aprendizagem, mais nada. Esse é o propósito. Por isso que o propósito lá no início tem que estar muito claro. Essa questão toda. Depois do 6, o 7 e o 8, né, é a etapa de agir. O que é agir? Né? Como se a gente não estivesse agindo desde o início. Né? Mas, como é que eu faço para transformar esse problema de prática que eu observei, que é, por exemplo, embora o professor, um exemplo de problema de prática, embora o professor esteja falando sobre como se resolvem problemas de razão e proporção, ele está com dificuldades em fazer com que os alunos, ou ele não dá oportunidades para que os alunos resolvam os problemas dentro da própria aula. Então, nota que ele está mais fazendo, por exemplo, uma aula expositiva do que uma aula de exercícios. Ele fala o tempo inteiro. Então, como é que o aluno vai lá, volta para o passo 3, né? Como é que o aluno vai desenvolver estratégia se o seu professor não ensina a estratégia, ele ensina o conteúdo? Sim. Né? Isso, então, perfeito. por exemplo, uma metodologia ativa poderia ajudar no passo 6, quando a gente cria um plano de ação, como é que a gente vai fazer para modificar a maneira como está sendo ensinado aquele conteúdo. É só isso. Né? E aí eu desenvolvo um plano de ação. O 6 e o 7 são meio juntos, né? Porque o 6 é elaborar o plano de ação e o 7 é elaborar um plano para avaliar o plano de ação. Para ver se aquilo que foi implementado deu certo. E nesses 2 últimos minutinhos que a gente tem aqui de live, sei que é igual a gente falou no início, né, Rafael? É um assunto muito legal. Assim, vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas todos esses passos, eles ficam descritos. Cada um dos capítulos, ele tem um passo a passo de como fazer, traz cases. E esse livro, como a gente colocou, né, Rafael, ele é da editora Penso, e ele tá com desconto para quem quiser adquirir, para poder, porque a gente falou rapidinho, né? E aí, para você que está querendo participar e tudo mais, é só você, se você quiser adquirir esse livro, por exemplo, é só você entrar no site do Grupo A. Eu passei várias vezes o link aqui, a gente vai deixar ali, e ele está com 40% de desconto até no dia 20, né? Isso é muito legal, porque a gente está socializando o conhecimento e as obras nos ajudam a inspirar. Então, a gente não está aqui fazendo merchan, não. A gente está indicando porque, de fato, gosta do material e porque a gente entende que tem que melhorar. E faz para a gente poder desenvolver, faz parte do plano de ação, a gente entender os motivos e como é que elabora tudo isso. Rafael, a gente tem esse último minuto, então faz o fechamento do ciclo aqui em 1 minuto e a gente vai para as nossas palavras finais aqui. Muito bem, então assim, o passo 8 é a gente avaliar, né, o processo para ver se ele funcionou, e aí a gente volta para o passo 3, não para o 2 e 1, porque se a base está bem feita, eu já vou para uma próxima pergunta e continuo. Né? Então assim, a moral de tudo isso, né, é que a gente crie uma cultura de dados, de investigação, de evidências na escola, sem culpabilização, mas com responsabilização para melhorar a aprendizagem de todos os estudantes. Né? Se a gente consegue fazer isso, a gente olha de lupa o que os estudantes estão aprendendo e como é que os professores estão ensinando, os outros processos acabam vindo junto, né? De como modificar a sala de aula, por que a gente está modificando a sala de aula, porque a gente está olhando exatamente para aquilo que está acontecendo na sala de aula. É isso que me faz tão apaixonado por esse processo. E é isso, gente. Então, a gente já vai fechando aqui. Em 1 minuto vai cair a live, não tem jeito, o Instagram tem isso. Queria agradecer a todos vocês, a live vai ficar disponível nos nossos perfis. Suas palavras finais, Rafael, a gente já falou da promoção, é só colocar DataWise 40 lá no site que você vai ter 40% de desconto se quiser. E para mais... Nos segue no Instagram ali, né? Segue a gente ali no @RafaelKorman, @Twinidaros. Vamos trocando ideias no direct, ou enfim mesmo.
Vamos continuar falando sobre esse assunto e talvez podemos fazer outras conversas aí, seguindo, aprofundando os passos, né? Vai ser um prazer. Porque tem assunto, né? Então é isso, Muito. gente. Um grande prazer e até a próxima. Obrigada por vocês. Obrigado, Rafael. Até a próxima oportunidade. Valeu. Tchau, gente. Obrigado Tchau. a todo mundo que participou. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau.